Olá, hoje vamos dar continuidade à aula sobre as revoluções industriais, né? Então, vamos falar aqui mais especificamente sobre a terceira revolução industrial, né? Principalmente com a influência do toyotismo. Podemos associar como sinônimo, né? Revolução industrial, a terceira revolução industrial e o toyotismo. Então, só fazendo a revisãozinha, o que foi a primeira revolução industrial? A primeira revolução industrial ocorreu em meados do século 18, né, 1700, e na Inglaterra, devido ao desenvolvimento de máquinas a vapor, enfim, dessa industrialização mesmo, o início da industrialização nos países, principalmente no início aí da Inglaterra, certo? Com máquinas a vapor, que possibilitou a ocorrência de linhas de trem, da ferrovia, de transporte, possibilitou várias coisas e assim expandiu e iniciou aí a indústria capitalista também, né, que veio ser a indústria capitalista posteriormente. E a gente vê aí nessa primeira revolução industrial a questão de ter até alguns filmes que falam muito sobre essa questão da revolução, da primeira revolução industrial, que é a questão do do trabalho, né? As pessoas começaram a trabalhar nas indústrias com muita carga horária, tanto que teve algumas revoltas, enfim. Na segunda revolução industrial, que teve também a ocorrência, pode ser associada ao Fordismo, né? Ou Taylorismo. Taylorismo é Taylor, de Taylor, Taylorismo de Taylor. Então, e o Fordismo, né, que está associado às unidades de produção, a fazer aqueles carros altamente duráveis em um espaço enorme e fazer sobre muitos produtos, né, para venda, né? E isso possibilitou uma série de empregos, os anos dourados, como eu tinha dito no outro vídeo, enfim. Na terceira, a gente sabe, né, que houve também o declínio do Fordismo, né, com com aqueles produtos super duráveis e um mercado que não era flexível, que não era de acordo com a demanda, né, da produção. Então, houve muita estocagem de produto, né, o Fordismo possibilitou isso. E era muito concentrado ali nas grandes, no caso do Fordismo foi nos Estados Unidos, e a origem, né, então era concentrado ali. Aí teve a crise, o pessoal não comprou, e que levou aos pensadores, economistas, como o keynesianismo, né, sobre o pleno emprego, a teoria de pleno emprego, em que as pessoas tinham que ter um emprego que pudesse ter uma carga horária, que eles pudessem também consumir, pudesse possibilitar o consumo, né, e a intervenção mínima do Estado na economia. E para isso, né, a intervenção mínima do Estado na economia desse país. Então, surge o keynesianismo, posteriormente surge também a crise de 29, devido a isso também. Então, e os anos dourados, né, antes disso. Os anos dourados, 50 e 60, mas houve a crise, enfim. Aí houve a ascensão e a queda do Fordismo, e aí surge, desse modo surge também o toyotismo e a terceira revolução industrial. A terceira revolução industrial, como já havia dado uma palhinha anteriormente, ela se trata basicamente de uma linha de produção, não linha de produção, né? Uma linha de produção adaptada, né? Ela se iniciou no Japão, com uma maneira de se adaptar ao espaço do Japão, que era ilhas. Então, ao contrário do Fordismo, foi feita uma descentralização espacial da produção, então era produzido em diversos locais. Além disso, a produção tinha como base, como objetivo, tudo que produzir tem que ser vendido. Então, tinha pesquisa de mercado para saber o que as pessoas querem, o que as pessoas não querem, e o tanto que querem, para produzir exatamente o que será vendido, certo? Então, tinha essa questão da flexibilização do mercado no toyotismo e a descentralização espacial, certinho? Então, isso possibilitou um avanço muito grande, principalmente nas áreas
técnico-científico. Então, nessa medida aí, nesse primeiro plano, nós temos na primeira revolução industrial, nós temos o desenvolvimento de máquinas, a vapor, transporte, enfim. Na segunda, o Fordismo, com uma revolução mais da linha de produção, né, de carros, automóveis, enfim, e o Toyotismo, uma revolução mais no âmbito técnico-científico, certo? Então, vamos para adentrar um pouquinho sobre o Toyotismo. O Toyotismo surgiu no Japão. O Japão, com Toyota, né? Com a Toyota, vem da Toyota, né? Que é um mercado também que produz muito, automóveis, enfim, tem um modelo flexível de produção. Então, como eu já havia dito, há é pela oferta e demanda. Então, há essa pesquisa prévia e o mercado ele se adapta em relação à produção, né? A produção e o mercado estão andando aí em consonância, certo? Ele surgiu em 1970, tá? 1970, o Fordismo foi em 1930 ou 50, por aí. Aí surgiu no Japão um modo adaptativo, ele não queria superar o Fordismo, mas por uma limitação física no Japão mesmo, porque muitas ilhas pequenas não tinha como fazer uma linha de produção enorme, como era no Fordismo. Então, eles fizeram essa descentralização de produção, né? Chamada descentralização ou desconcentralização espacial, cada peça em um local diferente, aí era por demanda. Como eram esses produtos do Toyotismo? Diferentemente do Fordismo, que é aqueles produtos, aqueles carros altamente duráveis, que depois as pessoas, como não quebrava, as pessoas não queriam mais, né? Não precisava comprar. Aquilo durava muito tempo. Então, o Toyotismo não. As coisas têm que ter um prazo, tem que ser programados para acabarem em um determinado tempo, para as pessoas voltarem a comprar de novo, para você ir lá e comprar de novo, novamente. Como é o caso a gente vê de celulares, que tem atualizações a cada período e a memória vai enchendo e você vai falando, não dá para fazer nada com esse celular mais, apesar de ele estar em boa condição física, a memória dele está cheia e você quer um novo, porque todo dia, todo ano lança um novo modelo, um modelo diferente. Quais são as características dos produtos do Toyotismo? Primeiro, produção diversificada e pouco durável. E pouco durável por quê? Como eu falei do celular, ele não dura muito tempo. Você compra um celular hoje, esse ano que vem, ele já está defasado, né? Ele já é obsoleto. Além disso, na durabilidade, tem a questão da diversificação. Então, tem vários modelos para você escolher. Por exemplo, ali tem a sandália de sair, a sandália de ir para festa, a sandália de ir para o parque, enfim, tem vários modelos. Então, eles colocaram essa idealização em cima desses produtos para produzir, para vender, né? Para aumentar o consumo e assim crescer a economia. Então, tem toda essa questão do ciclo da obsolescência programada, os produtos têm um prazo determinado, né, pelos fabricantes. É claro que aqui o produto não vai cair, você acabou de comprar, vai estar na sua mão, mas ele vai ter uma coisinha ali que vai te fazer querer comprar outro. A bateria, depois de um tempo, ela fica viciada. É claro que eles têm capacidade para fazer uma bateria infinita, né? Então, tem a história da lâmpada, né, que não apaga. Eles fizeram uma lâmpada que nunca apaga, mas para vender, eles têm que fazer essas que têm uma obsolescência programada mesmo. Fica obsoleto em determinado período. Então, isso impactou muito no avanço da robótica, da teletecnologia, né, das redes sociais, da nanotecnologia, da biotecnologia e, depois que eu falei, houve uma revolução técnico-científica na terceira revolução industrial.
Então, isso foi bastante importante para o crescimento da economia e desenvolvimento do capitalismo. Então, falando ainda sobre a desconcentração espacial do toyotismo, como isso ampliou, né? Não ficou mais restrito ao Japão e aos países adjacentes, mas para o mundo. Então, tem muitas peças. Uma peça ali é produzida na China, outra peça nos Estados Unidos, outra peça na França, outra peça na Alemanha, enfim, eles juntam tudo, cada um produz uma peça e fabricam, por exemplo, um avião, né, a partir de peças fabricadas em diferentes lugares, certinho? Então, outra coisa que foi feita no Toyotismo, diferentemente do Fordismo, o Fordismo tinha sede no país ali, nos Estados Unidos. Não tinha essa visão de que se colocasse sede em países, a sede no país, ali, por exemplo, a sede da Toyota no Japão, mas tem as filiais, né? As filiais em vários países e com juros, taxas de juros mais baixas, salários que não, leis trabalhistas mais amenas, enfim. Isso fez com que eles implantassem várias filiais ao redor, principalmente nesses países que hoje são considerados subdesenvolvidos. Então, isso possibilitou, qual a vantagem para as filiais, para os países que foram implantados, países em desenvolvimento, é que gerou emprego e gera renda. No entanto, as desvantagens é que o lucro, que é muito, não fica por país. Então, a especialização, o lucro é enorme, vai para a sede, não fica nas filiais, certo? Apesar de gerar renda, apesar de gerar emprego, o lucro maciço ali ele não fica. Essa questão da renda que eles dão e tal, o custo é mínimo em relação ao lucro que eles realmente fazem com isso. Então, a concentração de poder fica na sede e a desconcentração espacial, né, da produção, ela é terceirizada, a terceirização da produção, ela é em locais ali adjacentes, né, não necessariamente no local sede. Há também uma teoria administrativa just in time, que é a adaptação ao tamanho do mercado. Então, se o mercado ele demanda muita produção, é um mercado grande, então vai produzir muito. Se é um mercado pequeno, vai produzir pouco. Ele se adapta ali, ele dá o que realmente está sendo pedido, entendeu? É como se fosse uma encomenda mesmo. Você está encomendando certos produtos, né? Dependendo da pesquisa do mercado. Então, com isso surge, né, várias descobertas, como eu tinha dito, houve um avanço na biotecnologia, telecomunicação, na nanotecnologia, e isso fez, nas descobertas, surgem as patentes, que é a descoberta, alguém descobriu certa coisa, a vacina para a cura da AIDS, por exemplo, a vacina para AIDS, aí surgem as patentes, porque ele registra aquela vacina e o lucro sobre a venda daquela vacina vai para ele, vai para os tecnopolos, né, os chamados tecnopolos, que vamos falar mais agora. Aí, a partir disso, na terceira revolução industrial, desenvolvimento técnico-científico. Ou seja, ali não é necessário mais, você pega um produto que já existe e melhora esse produto. Como? Injetando tecnologia. A partir do momento que você injeta tecnologia naquele produto, o produto simples, ele é agregado valor a esse produto. Então, ele fica muito mais caro, certo? Então, você pega um produto que já existe e um produto simples, como, por exemplo, creme de pentear, por exemplo, de vários tipos. Tem creme de pentear de R$ 5 até 100, 200, sei lá quantos reais. Muito caros, 1.000, enfim. Então, depende muito da tecnologia aplicada naquele produto e faz com que ele fique mais caro. De acordo com o tempo de pesquisa que foi levado para fabricar esse produto, as pessoas foram para todo esse gasto é aplicado para pesquisar
tecnologia, implantar essa tecnologia nesse produto é agregado ao preço dele, certo? Então, como a gente havia dito, surgem os tecnopolos. Que são os tecnopolos? São centros de grande avanço, desenvolvimento técnico, informacional. Então, são centros de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, não é necessário mais só pesquisar e pronto o produto ali. É necessário pesquisar e desenvolver aquele produto para ser aplicado, para ser vendido. Então, um dos grandes tecnopolos que nós temos no mundo é o Vale do Silício, que fica ali na Califórnia, nos Estados Unidos. É um tecnopolo, a gente pode recomendar, gente, altamente, onde está as indústrias, só, tipo, o youtuber, como é que chamam? As startups, né? Que inicialmente eram startups, né? YouTube, Facebook, Twitter, YouTube, Facebook, Instagram, que é o do Facebook, Yahoo, que já caiu por terra, enfim, todas essas grandes, o Google, todas essas grandes empresas, né? Estão concentradas no Vale do Silício. O Vale do Silício, inicialmente, era uma base militar. Então, era feito pesquisas ali para um fim específico de, caso houvesse uma guerra, eles tinham uma tecnologia bastante avançada. Mas, como aquela produção ali não estava sendo aplicada de fato, eles decidiram transformar em um tecnopolo de pesquisa P&D. O que é pesquisa P&D? Pronto. P de pesquisa e D de desenvolvimento, ou seja, pesquisar e desenvolver para aplicar, certo? Outra coisa, tecnopolos, não é só o Vale do Silício que é um tecnopolo, existem outros tecnopolos ao longo do mundo, inclusive no Brasil. O maior tecnopolo no Brasil, comumente é lembrado que os tecnopolos são associados a universidades, então o grande tecnopolo que temos aqui no Brasil é a Unicamp, na Universidade de Campinas, que tem toda essa questão de pesquisa e desenvolvimento, mas também tem a questão da educação associada, né? A USP, a UFRJ, o ITA também são tecnopolos, mas são tecnopolos associados à universidade, diferentemente do Vale do Silício, que não tem uma relação com a universidade, certo? Mas é um tecnopolo mesmo, uma pesquisa e desenvolvimento pura mesmo. Quais são os principais tecnopolos do mundo, né? Nós falamos ali um pouco sobre o Vale do Silício nos Estados Unidos, Unicamp, né? O Vale do Silício brasileiro e de São José dos Campos, né? Do Brasil. Tem um tecnopolo na Paris, né? Um dos grandes, né? Paris, na França, em Munique, na Alemanha, e na Índia, chamado de tecnopolo de Bangalore. Tem o do Japão, né, que nós estamos falando, do Toyotismo do Japão, é Tsukuba e Kansai. Então, no Japão tem vários tecnopolos. Esses dois são um dos, né, o Tsukuba e Kansai. Não sei se eu estou falando o nome direito, mas esses são um dos grandes tecnopolos presentes no Japão. Então, é interessante entender essas questões, né, desenvolvidas aí, acaba sendo um aspecto histórico, né, que acaba influenciando medidas políticas diferentes, escolhas políticas, isso influenciou muito em vários setores. Então, nós temos um monopólio tecnológico, informação e inovação, né? Você pega um produto simples e inova. Aí, a partir desse, você inova. E a partir desse, você inova mais. Tanto que temos, antigamente, era o quê? MP3. Na verdade, não era MP3, antigamente era o Walkman. Depois veio o Discman, depois veio o MP3, e o celular que englobou tudo e a gente escuta música e pelos streamers de música, e, enfim, antigamente, e um foi sobrepondo o outro, sobrepujando o outro. É, e esse é o suprassumo, o que está em voga até hoje.
Vantagens e redistribuição da indústria. Quais as vantagens da redistribuição da indústria? Como eu falei, a descentralização da produção e esses países que passaram a desenvolver indústrias altamente, uma produção altamente tecnológica, com valor agregado muito grande, eles são países que precisam do essencial, ou seja, roupa, indústria têxtil, roupa, calçado, higiene, produtos alimentícios, são produtos que precisam, são países que precisam do básico, mas eles também não querem não querem gastar, né, a, a, a tecnologia com coisas mais básicas, uma indústria mais basal como essa. Eles querem se garantir na alta tecnologia, né, na robótica e tal. E com isso, eles passam a terceirizar a, a demanda desses produtos essenciais, né? Como exemplo, o Japão. O Japão, ele queria produzir só novas tecnologias, como eu havia dito, mas precisava de itens básicos, essenciais. Então, ele enviou essas indústrias para base, essas indústrias base, né, de produtos essenciais para os países vizinhos. Quem são esses países vizinhos que passavam a produzir esses passavam a ter como integrante essas indústrias de produtos essenciais, produtos básicos, para exportar para esses países de alta tecnologia. São os famosos tigres asiáticos. Esses tigres asiáticos, que são TCCH. Taiwan, Singapura, Singapura pode ter com essa, com C, né? Não sei. Coreia do Sul, né? Terra dos BTS. E Hong Kong ali na China, né? Esses foram os tigres asiáticos que passaram a produzir os produtos essenciais. Tanto que a gente vê sempre Hong Kong, né? Produzindo essa indústria têxtil, essa produção, linha de produção bem mecanizada, tipo o filme do Charles Chaplin, né, tempos modernos, né, a indústria bem mecânica, bem repetitiva e mecânica nesses países. Só que esses países industrializados não necessariamente eram ricos, esses países, eles acabaram tendo um investimento, né, financeiro, econômico, né, industrial desses países de alta tecnologia, como o Japão, os Estados Unidos, nesses pequenos países aí, para desenvolver e exportar para esses os patrões, né? Então, não necessariamente um país industrializado é um país rico, exemplo é o Brasil, né? Então, nós temos esses são os famosos 4 tigres asiáticos. Tigre asiático por quê? Porque um dos animais, acho que é na crença deles, né? O animal que representa a Ásia é o tigre. Então, eles são chamados tigres asiáticos porque apresentaram um desenvolvimento econômico muito rápido, principalmente na década de 80 e 90, devido a esse financiamento, esse investimento, o subsídio de outros países de alta performance, como o Japão, os Estados Unidos, ou a URSS, a Rússia, nesses países, certo? Então, surgiram, a partir disso, os tigres asiáticos. Então, não, os tigres asiáticos, eles surgiram a partir também da Guerra Fria, né? Nós temos aí, com investimentos dos Estados Unidos, principalmente com o plano chamado Plano Columbo, né? O Plano Columbo, ele é um plano presente na doutrina Truman, né? Do presidente Truman, em decorrência dessa divergência da Guerra Fria entre os países capitalistas como representante principal dos Estados Unidos e os países socialistas como representante principal, a União da República Socialista Soviética. Então, esses dois países se enfrentavam, essas duas grandes potências mundiais tentavam comprar, né, podemos dizer assim, né, comprar certos outros países em desenvolvimento para que eles viessem para os lados respectivos em troca de investimentos. E um desses investimentos que os Estados Unidos fez,
Tinha um plano Marshall, que era investimento nos países da Europa, né, investimento econômico no desenvolvimento da Europa. O plano Colombo, que era um investimento no desenvolvimento dos países da Ásia. O plano Aliança, que era na América Latina, a fim de ganhar mais componentes aí, mais aliados. Então, os Estados Unidos fez isso, né? Com a ajuda dos Estados Unidos, esses países se desenvolveram, tiveram alta performance econômica, né? E o modelo econômico é a industrialização de exportação. Então, eles produziam para exportar esses produtos essenciais, produtos básicos. É uma plataforma de exportação, um modelo que investe muito na modernização de importação, certo? De importação. A substituição da importação ocorre na América Latina, né, em contraponto com a Ásia, diferentemente da Ásia, que era um mercado mais para exportação, a América Latina foi para importação, foi para o mercado interno, né? Houve muito um mercado interno para a substituição de importação, a América Latina importa mais. O papel do Estado. Qual foi o papel do Estado em relação ao desenvolvimento dos tigres asiáticos, né? Taiwan, Coreia do Norte, do Sul, né? Coreia do Sul, Singapura, né? E Hong Kong. Quais foram? O governo centralizado, né? O governo também ajudou muito, não foram só incentivos no investimento dos outros países, mas o governo também, o governo centralizado, que tinha os incentivos fiscais de exportação, a desvalorização da moeda, medidas protecionistas contra concorrentes estrangeiros. Então, todas essas estratégias econômicas tomadas por esses governos dos respectivos países foram importantes também para o desenvolvimento rápido, eficiente da economia dessas nações. Então, incentivo investimentos, nossa, investimentos na educação, infraestrutura de transporte e energia. A gente pode ver, geralmente, quando a gente se pesquisa Singapura, você vê esses prédios, parecem locais realmente, assim, quase que surreais, né? Que tem um transporte, por exemplo, trens super rápidos, a trem-bala, uma infraestrutura muito bonita. Se você pesquisar Singapura, Hong Kong, Taiwan, Coreia do Norte tem uma infraestrutura excelente em relação a isso. E tudo isso devido a esse investimento. Agora, eles vendem produtos de alto valor agregado. Por quê? Porque esses países, os velhos tigres asiáticos, que é esse TCCH, eles se desenvolveram muito, né? Tiram muito o desenvolvimento econômico foi lá em cima. Então, eles também não quiseram mais produzir esses produtos em base industrial essenciais. Então, eles passaram a redimensionar ou delegar a produção desses produtos base, né, de indústria base para outros países adjacentes, outros países em desenvolvimento. Então, dessa forma, eles passaram a produzir esses produtos de alto valor agregado, como computadores, eletrônicos, entre outros. Maior renda per capita, né? E se tornaram os países bem desenvolvidos, não tanto quanto para os grandes, mas houve um desenvolvimento super significativo. E o mercado consumidor interno, né? Voltaram, deixaram de ter um mercado mais para exportação para um mercado interno, certo? Então, aí surgem os novos tigres asiáticos, passaram a produzir esses produtos de base essenciais, como roupas, calçados, brinquedos, alimentos, enfim. Aí surge aqui os novos tigres asiáticos, né? Os novos tigres asiáticos. Os antigos, Singapura, Coreia do Sul, já falei tanto aqui, Hong Kong e Taiwan, TCCH. Aqui é Hong Kong, Coreia do Norte, Coreia do Sul, quer dizer,
Singapura e Taiwan, se eu não me engano, as bandeiras, né? Os tigres asiáticos, enfim. Então surgem os novos tigres asiáticos, né? Que passaram a ser delegados a essa função de produção de produtos essenciais. Então surge aí, eu fiz um mnemônico com a abreviação de vítima F. Vítima F são os novos tigres asiáticos, ou seja, Vietnã, Indonésia, Tailândia, Malásia e Filipinas. São os novos tigres asiáticos. Agora são 5. Antes era 4, agora são 5. Tá? A vítima F. Então, aqui nós temos a bandeira do... Não é Filipinas, é Malásia. Não, Vietnã, né? Lembrando aí, a Guerra do Vietnã, 1955 a 1975, alguma coisa assim. Você terminou em 75, foi a única guerra que os Estados Unidos não ganhou, né? Mas teve muitas vítimas também. Guerra do Vietnã, teve a gente laranja, né? Vietnã, essas coisas. Muito triste. Enfim, Vietnã, Filipinas, Indonésia, aqui é Vietnã. Vietnã é esse aqui, a estrela, gente. Vietnã, esse daqui é Malásia. Se eu não me engano, é Malásia. Malásia, Indonésia, Vietnã, Tailândia e Filipinas, ok? São os novos tigres asiáticos produtores da indústria base, ok? E como a gente já feito, eu já fiz uma revisão, né, da primeira revolução industrial, as máquinas a vapor, a segunda, Estados Unidos, Fordismo, limite de produção, terceira, revolução industrial, técnico científico e informacional, Japão, oferta e demanda, obsolescência programada, desconcentração espacial. E temos também a quarta revolução industrial, certo? Que é uma revolução que ela abrange mais a área informacional, né, chamado Big Data, né, uma revolução mais específica, né, no setor de sistemas de informação, de computação, de telecomunicação, então ela é mais específica, tanto que tem o Dilema das Redes, né, ou aquele documentário do Netflix que fala muito das intercorrências, né, devido à revolução, essa revolução de rede de comunicação que fez com que a globalização se espalhasse e a interação instantânea que surgiu no mundo. Então, essa peculiaridade, a questão da informação acaba abrangendo tanto o direito, né, tem o direito à LGPD, as leis de proteção a dados, LGPD, de dados, toda essa questão é bastante importante, a gente fez uma legislação específica, tem a questão das eleições, as fake news, que acabam impactando de forma significativa, expressiva, vários setores da vida humana, entre outros. Então, fica aí a quarta revolução industrial para os próximos episódios, certo? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.